Olá, espartanos e espartanas, e empreendedores e empreendedoras! Está começando mais uma ação Talkings para você. E hoje, o nosso convidado, ele vai desmistificar algumas coisas dos fundos de investimento. Halloween, literalmente. Visão geral do crédito através dos fundos de investimento com o nosso consultor financeiro e especialista em fundos de investimentos, Warley Vale. Seja bem-vindo ao Ação Talks, Warley. Obrigado, Michel. Obrigado mesmo, tá? É uma honra estar aqui participando desse podcast e tenho certeza que vai sair muitas coisas boas aí. Apresentar para a galera sobre esse mercado aí de investimento, esse mercado aí de fundo, mostrar para eles o que é legal. Perfeito. Eu que agradeço a tua disponibilidade por estar aqui hoje no Ação Talks, trazer todo o teu conhecimento aqui para a nossa audiência realmente, né? Que o objetivo aqui é a gente fomentar, além do empreendedorismo, o conhecimento para as pessoas, né? Dar um pouquinho em troca do que o universo nos dá, né? Nada melhor do que a gente entregar um pouquinho também, né? Claro. Warley, eu quero que você, é de praxe já aqui do Ação Talks, né? Que você se apresente, fale da onde tu veio, do que tu se alimenta, né? Eu vi que tu é mineiro. Graças a Deus, uai, como diz o povo mineiro, né? É pão de queijo, leite quente. Cara, Minas é um estado que eu sou apaixonado por Minas, tá? Para mim, eu acho que é um dos melhores estados, sem generalizar outros estados, mas Minas é incrível. Eu sou de uma cidade chamada Pedra Azul, Minas Gerais. É o interiorzinho de Minas. Tem 30 mil habitantes. Sou filho de empregada doméstica, de cobrador de ônibus. A dona Lúcia, mas o seu Edmar, com maior orgulho. E esse mercado a qual eu atuo hoje, que é o mercado financeiro, né, que é através de fundos e alguns bancos também, não tem nada a ver com um pouco da minha formação. Eu sou formado em geólogo, sou apaixonado em parte de mineração, tanto com minério, pedra preciosa, e acabei me descobrindo desse mercado financeiro, Michel, através de um judeu, cara. Olha só. Trabalhei por uma empresa fora do Brasil, a qual eu atuava como gemólogo, e o judeu você aprende muita coisa pro lado financeiro, tá? Eles dão uma aula em relação a isso aí. E me apaixonei por esse mercado, mas antes de atuar no mercado financeiro, eu também trabalhei pela Serasa Experian, trabalhei por muitos anos na Serasa, aproximadamente uns 7 anos, atendi o Brasil inteiro aí, de uma das franquias dela, principalmente uma das franquias chamada Connect, e eu atendi aí São Paulo, Minas Gerais, Bahia, o lado do Sul eu nunca atendi, tá? E o que me trouxe no Sul aqui, eu sou casado, sou casado com uma mulher maravilhosa aqui de Santa Catarina. Veio pegar a catarinense pra cá, né? Eu sou apaixonado por esse estado também. Santa Catarina tem sua valorização, tá? É um estado rico, um povo muito bom, muito educado. E nada se compara a Minas, né? Puxando um pouco o lado do mineiro, um comedor de pão de queijo aí, e da... Doce de leite. Doce de leite. Então, assim, o que mais me agradou nesse mercado hoje em dia, para ser exato, foi de estar ajudando as pessoas. Porque eu penso que hoje um lado financeiro é ajudar as pessoas, né? Eu me formei e me especializei em consultor financeiro justamente para isso. Poderia muito bem hoje estar lá dentro de alguma instituição bancária, mas não é o meu perfil, não é o que eu busco, tá? Eu sou mais do tete a tete, eu sou ali de estar com o cliente, de entender a situação, de entender a dor do cliente, tá? Eu acho que é um ponto muito principal. Nada contra as pessoas que trabalham em instituição bancária, mas eu não adaptaria a ficar preso dentro de um ambiente. Eu gosto de ir ao cliente, de conversar com ele, e é por isso que eu fui buscar isso aí. Também eu tenho uma formação de PNL, eu sou coach também, de entender a metodologia, a ideia das pessoas, isso é muito bom. Eu acho que todos têm que ter essa formação, porque é uma formação que você entende o lado de uma pessoa, tá? E principalmente esse lado quando você entende o ser humano. O ser humano é um ser muito incrível, cara. Eu falo que é um ser mais abençoado por Deus. Sou cristão também, e sirvo a Deus, graças ao bom Jesus, tá? Então, essa é a minha vida. Um mineiro que caiu de paraquedas aqui em Santa Catarina para estar aí atuando nesse mercado financeiro.
Que coisa linda, cara. Que coisa boa. Que bom que você gosta também de Santa Catarina, né? Claro! E se não gostasse também, vai chegar em casa e vai apanhar da mulher, né? Mais ou menos isso, É mais né? ou menos isso aí. Pessoal, vocês devem estar sentindo falta, né? No nosso host Jean também, Quinol, mas hoje é aniversário da Cirlei, da mãe dele. Então, ele nos abandonou hoje, mas por um motivo muito mais elevado, né? Que é o aniversário da sua mãe. Então, um forte abraço para dona Cirlei aí. Perfeito, que bom que você se apresentou, comedor de pão de queijo, doce de leite, que coisa boa, cara. E te falo, Minas Gerais, cara, é um estado maravilhoso mesmo. Eu tenho toda a diretoria de onde eu atuo com a 300 é de BH. E, cara, os caras são os mais casca-grossa, literalmente, que eu conheci. Eu aprendo muito com eles. Né, com o Saulo Araújo, com o Lucien Newton, que o pai dele foi um dos fundadores da Localiza. Então, cara, os caras são uns gênios. Na área de franchise, na área de vendas, na área do comercial, na área de gestão. E eu falo, eu aprendi muito mais com eles do que em 10 anos com outros profissionais por aí. E isso que é o legal. O mineiro é faca na bota mesmo. Eu tenho que concordar contigo. Eu falo assim, ô Michel, Minas só faltou uma coisa. Ter praia. Verdade. Nós mineiros, nós amamos praia, tá? E Minas só tá faltando uma coisa. A única coisa que falta em Minas é praia. Vou dar um alô aí pro governador aí do estado de Minas, né? Dá um jeito, colocar uma praia em Minas, porque o mineiro ele tem que sair ali para Guarapari, o Espírito Santo, ou pro Rio de Janeiro e procurar outras praias. Mas Minas é rico em tudo, cara. Minas é maravilhoso. É um estado... É de se apaixonar. Verdade. E eu gosto muito da parte de interior, né? E tu falou que era interior da cidade pequena, né? E lá tem umas águas cristalinas, cara, maravilhosas no interior. Eu e minha esposa estamos pensando em fazer uma viagem e ficar uns 15 dias por lá. Que legal. Pra ir visitar o interior mesmo, que a gente gosta, né? Minha esposa fez também aquele Caminho da Fé. Ela já fez de bike, 6 dias pedalando lá. Caramba. Cara, foi legal. Ela me trouxe bastante imagens de lá, assim, maravilhoso. Me deu uma vontade de ir pra lá, absurda. Mas vamos começar, então. Vamos lá. Vamos começar aí, sugar um pouquinho desse teu conhecimento aí. Sugar um pouquinho do teu conhecimento. A primeira pergunta que eu quero fazer pra ti é como é que tu acha que os fundos de investimentos, tá, se tornam uma alternativa atraente, tá, para as operações de crédito em si. Como é que tu vê os fundos de investimento com as operações de crédito? Boa, cara, boa. Para ser bem sincero, Michel, hoje todo empresário, microempreendedor, ele tem o teu acesso dentro dos bancos, tá? Isso é fato. Só que hoje a instituição bancária, ela está restringindo muito, principalmente para o lado de liberação de crédito hoje para o empreendedor. A gente sabe que hoje o empreendedor, ele vive... Dependendo da situação do teu segmento, principalmente um produtor rural, ele vive por etapa. Ele vive por produção. Ele vive por saca, de 6 em 6 meses, dependendo de qual é o plantio dele. E às vezes ele vai procurar uma linha de crédito lá dentro do banco com crédito pessoal ou um crédito de agro. E é bem complexo, é meio difícil de conseguir. Porque o banco hoje não está facilitando as coisas, tá? Atualmente o Brasil ele não passa por um cenário bom financeiramente. Então o banco... É normal que ele vai restringir um pouco o crédito. E aí que veio, né, para ser sincero, a linha do fundo. E a linha do fundo é uma linha bem mais fácil de você hoje conseguir um crédito mais estruturado, um crédito mais ali que você precisa ali fazer tanto para o agro, tanto para a construção civil. Então eu vejo nesse cenário, o fundo, ele é uma via de uma outra mão para facilitar o empreendedor, tá? Que hoje o empreendedor ele precisa de um recurso financeiro para tocar os teus negócios. Ninguém hoje quer gastar hoje o teu valor, o teu dinheiro que está lá aplicado em alguma coisa, ou quer descapitalizar, para ser exato. Ninguém quer descapitalizar. Então ele procura outras linhas de crédito. Só que as linhas de crédito, quando ele vai procurar na instituição bancária, que seja ela qual for, ele não vai encontrar com facilidade. Ele vai encontrar com uma taxa alta, ele vai encontrar com números e situações a qual vai exigir muita documentação dele, que eu ainda brinco, eu falo que praticamente o banco ele torna teu sócio. Ele torna o teu patrão, dependendo da situação, que é uma taxa muito alta. Então, o fundo ele vai trazer para o empreendedor uma taxa exclusiva. E vou dizer mais aí, você empreendedor, você empresário.
Quer uma taxa ideal? Procura fundo. Procura nós que somos especialistas, que eu tenho certeza que você vai ter uma taxa que você nunca viu hoje no mercado. Porque é uma taxa sensacional, Michel. É uma taxa que nem se compara à linha de financiamento hoje aí. Então, hoje o fundo, ele veio na contramão de tudo, tá? Mais ou menos, então, para nós entender, uma taxa, por exemplo, vou precisar de 500 mil, por exemplo. Eu quero organizar, sei lá, ou reformar a minha empresa, ou aumentar a empresa para construção. Qual seria a disparidade, por exemplo, pegar num banco normal e pegar num fundo o valor Tá. Só para mim entender um pouquinho. Pô, então, hoje, se você for pegar os 500 mil hoje dentro de um banco, você vai seguir taxa Selic, vai seguir ali uma taxa, um IPCA, um CDI, vai pegar um saque, um price, tudo vai depender da tua linha de crédito, tá? Então, isso vai ser dependendo do teu contato hoje, ou da tua própria conta, do teu faturamento dentro do teu banco. Trazendo para a linha do fundo, muitas das vezes o fundo ele vai te dar uma carência. É o que muitos bancos hoje ele não conseguem estar dando, tá? Hoje, você for puxar para uma linha de crédito por governo, não está sendo fácil você pegar hoje uma linha de crédito do governo. Um BNDES você já não consegue muito mais, tá? Então fica mais difícil ainda. Então quando você vai pegar, vou lá pegar 500 mil com fundo, isso vai depender do ramo de segmento, vai depender do KNAI da tua empresa. Então, para ser exato, hoje nós vamos trabalhar uma taxa aí, dependendo do valor, Michel, para ser exato, vamos ter uma base de 3 a 8% ao ano, tá? E muitas das vezes a gente consegue isentar IOF ainda, tá? Nossa! Consegue isentar IOF. Então depende da operação. A gente chama que é a operação estruturada. Claro, eu tenho uma operação com taxas mais atrativas, que aí tem fundos que ele só trabalha acima de 5 milhões. Mas quando é abaixo de 5 milhões, eu tenho outros fundos menores que a gente consegue uma taxa bem melhor do que é o banco, uma instituição bancária. Nossa, mas é extremamente atraente, né? Eu não sabia que era tão baixo assim. Entre 6 a 8, tu falou, né? Sim. Nossa, ao ano. Ao ano. E às vezes isentando o IOF, às Sem vezes. isentar o IOF, isso aí. Nossa, cara, É surreal. É surreal, é surreal. Hoje tu vai pegar um 500 mil no banco aí, tu tem que dar 1 milhão, tu tem que dar o dobro de garantia, praticamente. Uma garantia física. Sim. E ainda vou ter que cobrar uns 2,5% a 3%. Ou muito mais, dependendo da situação, tu vai pegar aí ao ano aí uns 14%. Segue o IPCA. O que acontece? Eu tenho observado muito esse mercado financeiro. Os bancos hoje ele não quer abrir muita coisa para o empresário, tá? Então, o banco ele está focado na classe C e D. Por quê? Que é onde que ele consegue aumentar mais os juros, aonde ele consegue vender mais ali o teu cartão de crédito, aonde que ele consegue vender um seguro. Que quanto mais enrolado, melhor. Exatamente, exatamente. Quanto mais enrolado ele consegue buscar mais o cliente, ele consegue ganhar mais no teu cliente, tá? Porque a categoria, às vezes a categoria C e D, ela não vai buscar taxa. Ele vai precisar daquele valor emergencial que ele precisa, tá? Então, assim, ele vai buscar mais o que é necessário. Quando é uma categoria A e B, ele vai procurar muita taxa, ele vai pesquisar, ele vai de banco a banco, ele vai ter mais um contato, tá? Então, o banco começa a tratar mais essa classificação de C e D. É onde que ele busca mais. Você pode observar. Taxa de cartão de crédito alta, IOF muito alto. Então, ele vai colocar ali, a gente fala que é uma cesta, tá? Ele vende uma cesta, ele quer vender um consórcio embutido para bater meta. Então, enfim, ele quer vender tudo que for necessário para poder ter o lucro do banco. Então, eu falo que o lucro do banco é a categoria C e D, não A e B. Olha só, não sabia disso. Sim. Que loucura! Mas faz todo sentido, na verdade, faz todo sentido. Porque o cara tá desesperado lá, o C e o D tá desesperado, precisa pagar uma continha ou acontecer algum imprevisto, ele vai no banco, primeira oferta que ele pegar, ele vai abraçar, literalmente. E ele não vai fazer cálculo, como o empreendedor faz, o empresário faz. Porque ele tá preocupado em resolver o problema dele, ele não tá preocupado na taxa. Então, o cara vai pegar 20 mil para resolver um probleminha aí, mas vai pagar 40. Paga muito mais caro. Eu falo que tudo que você faz sem pesquisar, você paga caro, tá? Tudo. Você tem que pesquisar, você tem que saber sobre esse lado financeiro, saber as linhas de crédito. Não é qualquer valor que te oferece em relação à taxa que você tem que chegar assinando um contrato. Você tem que estudar melhor. Você tem que ter, hoje, um profissional financeiro, tá? Você tem que saber qual empresa hoje você vai colocar
a tua energia, você tem que saber qual empresa que você vai contratar para te dar uma boa consultoria financeira. Eu sempre falo, eu não sou vendedor, eu sou consultor financeiro. Sim. Vendedor tem um monte por aí, tá? Então eu busco aquilo que é de melhor para o meu cliente, eu sei o que é melhor para ele. Antes de eu levar qualquer proposta para o cliente, eu vou em todas as casas financeiras para buscar a melhor taxa, para buscar a melhor carência para ele, adequada àquilo que ele precisa, tá? Eu não chego com qualquer proposta para o meu cliente. Cara, isso é um diferencial, realmente. Isso é um diferencial. Isso é ser um consultor mesmo, né? Sim. Buscar as melhores opções. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Há uns 10 anos atrás, a gente estava passando por uma dificuldade e a gente estava precisando de uma grana. E a gente foi numa instituição financeira aqui da cidade e a gente deu um terreno de 1 milhão de garantia para pegar 450 mil, para ter noção. Pegamos 450 mil, no final nós pagamos 750, dando uma garantia de 1 milhão, cara. Caramba. De um terreno. Então foi absurdo. Isso aí, por isso que veio a calhar a pergunta inicial ali da diferença, né? Porque, cara, depois daquilo lá, não me pega mais. Não cai mais nessa. Não caio mais nessa. Porque foi um ferro que até hoje ainda tá... Literalmente. Então, ó, se, por exemplo, eu soubesse que existia consultores que nem você, por exemplo, que traz as melhores taxas, as melhores oportunidades, realmente. Tu vai entender para que eu preciso. Se é para capital de giro, se é para investimento, para ampliar a empresa, se é para investimento maquinário, se é para construção. Tu vai saber, porque eu vou te falar. E tu vai buscar isso para mim, não é? Sim, claro. Esse é o meu papel. Esse é o meu papel de buscar aquilo que for necessário para você, tá? É por isso que você falou que é muito bom você ter uma consultoria financeira, tá? Você saber quem você vai confiar. Porque, querendo ou não, é o teu dinheiro, cara. Você confia naquela pessoa, opa, ele vai trazer a melhor solução para mim. Então, quando você tem essa consultoria financeira, que o cara sabe do mercado financeiro, ele vai trazer uma proposta ideal hoje para você, tá? Ele não vai trazer qualquer coisa. Quando você não tem uma consultoria financeira, aí sim você vai lá no mercado, nos bancos e pega qualquer coisa. Aí você começa a pagar caro. E vou dizer mais, não faça igual meu amigo aqui, tá? Não vai seguir uma loucura de dar uma garantia, que seja ela o que for, e simplesmente você pagar o triplo ou o dobro dela. Sim. É porque minha avó sempre dizia uma coisa, a cabeça que não pensa, o corpo padece. Então, pensa muito bem antes de pegar qualquer crédito, analisa qualquer instituição, seja ela qual for, analise o mercado financeiro. Às vezes vale muito a pena você hoje ir na Unicapital, tá? Temos excelentes consultores lá, e buscar uma melhor forma para capitalizar você. Para você ter hoje um fluxo de caixa para a tua empresa, para você comprar aí, quem sabe, aí, uma máquina para a tua empresa, para você ter aquele capital de giro que você precisa, para você simplesmente inovar a tua empresa, crescer a tua empresa. Então você precisa sim, de certa forma, ter um consultor financeiro hoje que saiba buscar o melhor mercado financeiro para você. Perfeito. E agora a pergunta que eu quero te fazer, que vem muito a calhar com o que tu falou agora, que eu achei extremamente válido, e que se eu soubesse disso não tinha tomado tanto ferro, obviamente. É porque você não tinha meu número. Não tinha teu número. Já anota aí. Mas agora eu tenho. Já anota meu número aí. Agora eu tenho. Que tipo de operações de crédito vocês oferecem? Bacana. Hoje nós atendemos todo tipo de operação de crédito, tá? Nós atendemos o Home Equity, que é uma operação com garantia imobiliária. Hoje Explica um pouquinho melhor como é que funciona. funciona. O Home Equity, primeiro eu vou falar quais as operações e logo em seguida a gente vai... Porque é umas nomenclaturas aí que eu não sou muito familiarizado. Sim. Então a gente trabalha lá hoje o Home Equity, tá? Hoje eu tenho lá a operação de agro, que é uma operação estruturada. Operação para construtora, que é incorporadora e construtora. Eu tenho também a operação para antecipação e recebíveis. Para o Home Equity, para ser bem simples, é aquela garantia imobiliária que você coloca um bem seu como garantia. Um exemplo, você fez uma operação Home Equity no teu terreno, só que em contrapartida, você pegou muito abaixo do que uma operação Home Equity oferece. Hoje uma operação Home Equity... Eu fui abusado, na verdade. Claro, hoje uma operação Home Equity, hoje ela te vai oferecer aí até 60% a 50% sobre o valor do teu imóvel.
E com carência ainda, até de 12 meses com carência, tá? Ou seja, se você tiver uma casa aí de 1 milhão, aproximadamente você pega 500 mil com carência de 1 ano para começar a pagar. Nossa, muita coisa. Então a Home Equity é muito bom essa operação de Home Equity, tá? Ela segue uma taxa muito abaixo hoje do mercado, mas ela não vai fugir muito da taxa Selic. Infelizmente, nós temos que seguir regra do governo. Hoje é uma taxa mais ou menos, eu vou colocar 1% ao ano mais CDI, dependendo da situação, tá? Mas eu tenho taxas muito mais atrativas, que é, por exemplo, o agro. Uhum. O cara pro agro, meu irmão, hoje eu tenho taxa pro agro sensacional, que é uma operação agro. A operação agro, hoje nós conseguimos aí, para ele, fazer ampliação hoje da tua terra, tá? Comprar maquinário para a operação do agro. E eu vou dizer mais, ô Michel, principalmente o agricultor, que é onde que ele está carente de buscar hoje a linha de crédito. A operação do agro, nós temos taxa sensacional, com carência, até 24 meses para começar a pagar. Aí sim eu consigo uma taxa de até 8%. Caramba, Sim. 24 meses? 24 meses. Cara, 2 anos para o cara começar a pagar. 2 anos para começar a pagar. Dá tempo de plantar, colher 10 vezes. Claro, porque o cara começa a ter um fôlego financeiro. O cara tem ali um capital, tá? Eu sempre brinco e falo, e é fato, dinheiro faz dinheiro. Sim. Quando você tem um capital dentro da tua empresa, que você começa a investir nela, você faz dinheiro. Uhum. Você começa a atrair dinheiro. Então, hoje, o setor do agro é um do setor que eu gosto de trabalhar, tá? E a construção civil também, ela não vai fugir muito hoje para uma regra do agro. Só vai mudar as vertentes, porque a construção civil hoje, a gente atende muito incorporadora. Para o cara que quer construir um prédio, para o cara que quer fazer um loteamento, para o cara que quer abrir ali, quem sabe ali, uma própria construtora, que ele quer iniciar um projeto. Conseguimos taxa sensacional também, tá? E carência também. Uma carência aproximadamente até 18 meses. Nossa, ou a 12 meses. Também, cara. Sim. Então, dá quase tempo do cara entregar a obra. Quase tempo de entregar a obra. E o interessante é que quando a gente puxa para a linha de crédito pro agro, e principalmente também para a construção civil, a própria obra fica como garantia. Nós conseguimos ali, você que aí é construtor e precisa de um fôlego financeiro a mais, procura a gente. Porque eu tenho certeza que o que vai entrar como garantia é a própria obra, tá? E os recebíveis dos apartamentos que foi vendendo. Ou seja, o cara consegue ter um fôlego de vida, o cara sabe, o cara consegue tocar uma obra com facilidade. O cara não precisa espremer, meu Deus, eu vou ter que vender algumas unidades aí abaixo do preço do mercado ou espremer no preço do mercado para me conseguir manter a obra. Não, vou deixar valorizar aí, vou usar dinheiro do fundo, vou deixar valorizar esse imóvel ali para vender ele preço cheio. Claro. E outra, tem situações que dentro do fundo a qual eu represento, que ele não exige nem 20% da obra. Ele pega a obra do zero. Nossa. Ele pega a obra do zero e, como se fosse, ele toca a obra para a pessoa. Ele empresta o capital que ele precisa. Tem construtora que ela costuma pegar até 20 milhões. E aí a gente está falando de taxa muito abaixo do mercado. Nossa. Muito abaixo do mercado. Que coisa boa, hein? Ele consegue dar um fôlego financeiro para ele. Nossa, e o mercado da construção civil está extremamente aquecido, tem crescido, né? Muito, tem crescido muito. Eu digo, o agro de construção civil está explodindo, né? Literalmente. Sim. Crescendo de uma forma absurda. E como é que funciona essa antecipação dos recebíveis? Nada mais a antecipação de recebíveis ali, você vai pegar tanto os seus boletos, tá? Ou as suas duplicatas. Nós temos uma plataforma. Dentro dessa plataforma, você vai direcionar ali as suas duplicatas e o valor que você quer fazer as antecipações, seja ela pessoa física ou jurídica, e ali vai gerar um limite de crédito para você. Conseguimos também a antecipação na maquininha, tá? Na própria máquina de cartão de crédito, que é a antecipação ali da máquina de cartão de crédito, a gente consegue fazer... Antecipa automático, daí vai consegue antecipar automático, inclusive eu estou com um cliente, tá? Esse eu posso falar, é o Gustavo lá do Paraná, é um baita de um cliente, é um empreendedor. Ele tem aí um posto de gasolina e a gente está finalizando uma operação de antecipação de crédito para ele através das máquinas dele. Porque o custo sai mais barato, Michel, o custo sai mais barato do que ele for fazer hoje lá no banco, ele for procurar o gerente dele. Então, nós estamos, por isso que eu falo, nós estamos focados do lado financeiro e buscar a menor taxa para o cliente. Não estamos focados em vender cesta, cartão de crédito, seguro, não. Nós estamos focados de ajudar o cliente, de buscar a dor dele, de resolver o problema dele.
E me explica uma coisa, como é que funciona o processo de análise de crédito dentro dos fundos? Para me Cara, entender. boa pergunta isso aí, tá? Eu falo que a maioria dos meus clientes, ele vem até mim, ele acha que a análise de crédito hoje de um fundo é uma dor de cabeça. Ele acha que é um bicho de sete cabeças, ele acha que vai pedir tudo da vida dele. Mas não é dessa forma que funciona. Eu te falo com toda certeza que eu trabalhei há anos dentro da Da Serasa, então Serasa, esse né? mercado Tu domina, de né? análise de crédito eu conheço bastante, tá? Eu atendia muita a galera do PJ aí. Então hoje, basicamente hoje, né, a análise de crédito dentro de um fundo, ela vai solicitar nada mais, nada menos que é o teu próprio cartão CNPJ ali, os seus dados básicos ali, o sócio, vai solicitar o contrato social, vai pedir o faturamento dos últimos 12 meses, tá? E vai pedir a documentação do imóvel, a qual você tanto precisa comprar ou aquilo que você vai colocar como garantia. Uhum. E o interessante é que toda a nossa linha de crédito, ela aceita imóvel de terceiro, tá? Hum. Ah, eu não tenho um imóvel, eu preciso estar levantando um recurso financeiro para minha empresa. Sim. Pode ser imóvel de terceiro também, a gente aceita imóvel de Ah, um terceiro. amigo, ou sogro, a sogra, Sim, tem um terreno, alguma coisa assim, consegue incorporar junto. justamente, a gente consegue fazer a incorporação. Então, a análise de crédito é uma análise bem básica, mas ela segue uma regra bem criteriosa às vezes, tá? Porque ele quer saber o faturamento dos últimos 12 meses, ela quer saber a vida financeira, a capacidade de pagamento daquela empresa ou do empresário, tá? E eu acho muito interessante porque isso uniu tudo junto, porque hoje o Jean, ele tem uma forma de também de ajudar o empresário lá. De Uhum. repente o empresário, às vezes você precisa ir, você tá com score baixo ou você tá com rate baixo, lá na empresa do Jean ela faz isso, ele consegue aumentar o teu score e o teu rate. Verdade. E hoje, para você buscar uma linha de crédito hoje com a menor taxa, você tem que ter um score bom, você tem que ter um rate bom. Então você tem que ter uma vida financeira ideal para você hoje conseguir. Então a nossa linha de crédito é bem simples, ó, é bem tranquila. Realmente, a Unicapital, ela vem solucionando muitos problemas que os empresários e empreendedores têm aí, que é a falta do crédito, realmente. É a falta do crédito com score baixo, rating baixo, que a gente falou aí. Sim, E o Jean consegue solucionar todos esses problemas, né? E essa é uma vantagem da Unicapital. Então, quem estiver buscando ou estiver precisando melhorar o seu rating, realmente, como o Arley falou, busquem o Jean da Unicapital. Aí vocês vão ter certeza aí que é o nosso segundo host aqui, ele vai solucionar os problemas que você tem, empresário, que eu sei, eu já passei por isso. É algo doloroso, algo sofrido, tu não conseguir ter crédito cara, na praça. você fica travado. E o muito interessante da Unicapital, que ela consegue te ajudar a tanto você ter uma saúde financeira hoje no mercado, buscando ter um aumento do rate, um aumento do score, e automaticamente ela já te oferece a linha de crédito. Uhum. Aí eu sou especialista, a qual eu já trabalho nesse setor com eles lá. Então, toda a análise de crédito é passado por eles, todo o processo de aumento de rate, aumento de score, a gente primeiro trata o CNPJ, tá? Uhum. Antes de eu apresentar, Leva pro hospital, né? primeiro a gente leva para o hospital. A gente leva para o hospital. Porque assim, não adianta eu apresentar uma empresa hoje para um fundo a qual a gente representa, sendo sem saber que ela não tem aí que seja um score bom, um rate bom, tá? Então, a primeira coisa é o papel de um consultor, analisar, olhar criteriosamente como é que está essa vida do empresário, como é que está o CNPJ. Quando o CNPJ ele tiver um pouco de um rate baixo ou um score baixo, aí o Jean, junto com a empresa lá, ele consegue aumentar o teu score e o teu rate. Aí sim a gente traga a tua operação dentro dos fundos. Por isso que a gente fala que é uma operação estruturada. Por isso que a Uhum. gente estrutura uma operação antes de levantar ela e mandar para qualquer fundo. É literalmente uma consultoria. Tu pega Sim, do início ao fim, literalmente, até o fim. até sair o dinheiro na conta do cara, pro cara conseguir gastar. Claro. Literalmente. Ou Por- investir, né? Porque assim, para ser sincero, o empresário ele precisa de ajuda. Claro que Ele precisa. precisa de achar um caminho que seja mais prático e mais fácil, tá? Para ele poder alavancar o teu capital, para ele buscar um recurso financeiro no mercado. Até porque não tá fácil, né? Não tá Pro fácil, empreendedor, pro empresário. Meu não Deus, tá cara. fácil. Realmente. Me diz uma coisa, existem
quais são os valores? Agora eu quero que tu cite também algumas coisas dos teus clientes, né? Quais são os valores, assim, mínimo de fundo e máximo que tu consegue alavancar? E citar alguns também, que eu sei que tu deve ter liberado alguns valores bem Sim, expressivos, né? Obviamente sem citar nomes, que eu sei que tem claro. algumas cláusulas, né, contratuais, como eu tenho também na parte do franchise, não Uhum. posso abrir, mas citar alguns valores para a gente começar a entender. O mínimo, que pode ser de fundo, o máximo, né? Bacana, cara. Hoje o fundo ele trabalha com várias vertentes de valores, tá? Vai depender tudo do projeto do empreendedor, que seja ele construção civil, seja ela do agro, ou que seja ela até uma pessoa, dependendo do segmento, tá? Para ser exato, hoje nós iniciamos um valor aí de 500 mil até 100 milhões. Ô, louco! Tem o fundo que a gente conseguimos até mais ou menos uns 800 milhões, 500 milhões, dependendo da situação do cliente, tá? Então a gente consegue aportar valores muito acima do que hoje está na prática do mercado aí. Então hoje o cara que quer construir, eu vou te dar um exemplo aqui. Uma construtora hoje lá em Balneário Camboriú. Eu não posso citar nome por causa justamente do contrato que a gente assinamos, uma NDA, que é um contrato de sigilo que a gente não pode estar divulgando hoje nome no mercado. Mas nada mais, ela pegou R$ 500.000 para construir uma obra dela. Então ela pegou tudo conosco, com fundo, para estar atendendo a situação dela. Meio mil ou meio bi? Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Eu falo assim que dinheiro, cara, barato, todo empresário ele busca. Quando você acha um dinheiro barato, você não quer se capitalizar. Quando você acha um dinheiro que vale a pena você pegar um valor ideal para você tocar a tua obra ou você iniciar a tua obra, vale muito a pena. Porque é barato, cara, é barato. Uhum. Então hoje tem muitos clientes, inclusive tenho clientes aqui em Chapecó, que vai construir um grande empreendimento aqui, em torno de 20 milhões. Não posso divulgar nome agora, mas em Uhum. breve vocês saberão quem é, tá? Eu posso te garantir que é um empreendimento muito top e vai ser o único aqui de Chapecó, o único aqui de Chapecó. Vai ajudar, assim, a maioria que precisa do serviço, porque muitas das vezes você tem que ir para fora. Uhum. Ele é um irmão meu, um amigo, como diz o povo aqui no sul, né? É meu faixa. Aham. Então, assim, é um cara que veio para mudar muito esse mercado hoje aí, aqui em Chapecó. Então, tudo vai depender do valor, cara. E depende do projeto. A gente sempre busca um projeto de viabilidade do cliente para saber o que ele precisa, qual que é o valor que ele precisa. Isso vai muito também, volta a bater na tecla do teu rate e do teu score. Não adianta você também querer, sei lá, 10 milhões, 1 milhão, 500 mil, se o seu score, teu rate está baixo. Sim. O CNPJ novo que não tem CNPJ score. novo, não tem score. Então, você precisa saber muito bem disso. Então, isso vai ser muito relativo em relação a valores. Mas eu posso te dizer que o fundo hoje, ele vai muito além do que aquilo que a gente imagina. Valores surreal. Valores que eles têm apetite de assinar cheque ali de 20, 30 milhões, 10 milhões. Tem fundo que hoje, para me sentar na mesa com ele, para me levar um projeto estruturado para ele, é acima de 10 milhões. Nossa. Sim. Estamos falando de coisinha grande. De valores bem superior Bem àquilo que a gente expressivos, imagina. né? Sim. Vamos falar um pouquinho de agro agora. Opa, De agro, vamos. porque o Brasil é agro, né? Nossa região aqui, nossa região é agro, né? Nossa região, né? Me diz uma coisa, quais são as operações que o agro, que eles mais procuram? Que o agro mais procura realmente, que o agricultor mais procura? Que é para quê? E que tipo de valor? Pra gente entender um pouquinho também esse cenário, né? De alguns anos para cá, né? Claro, claro. Hoje o setor do agro, como você diz, é o setor que tem movimentado praticamente o mundo inteiro, o Brasil inteiro, tá? O setor do agro, ele tem um movimento grande, uma força maior, que eu falo que se parar o agro hoje, ele para o Brasil. Ele Uhum. para o Brasil. O agro, ele, principalmente nessa região aqui de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás, é onde que domina tudo em relação ao agro. Então, as operações do agro, né? A gente temos aí linha de crédito para ele aí, vamos seguir aí uma linha para ele fazer aí uma compra de gado. A gente consegue também aquele produtor rural, Até gado. até gado. A gente conseguimos aí uma operação de gado para ele, tá?
Conseguimos viabilizar um crédito para ele estar comprando gado, para ele estar comprando a tua terra. E outra, dependendo da situação do agricultor, nós conseguimos também nessa operação, a gente chama que é a operação futura, de colocar todo o seu, às vezes uma parte do seu plantio ali, uma soja, a gente consegue colocar também ali como garantia também, o próprio gado fica como garantia, a própria operação de boi, ela entra como uma das partes como garantia, a própria terra, ela entra como garantia, porque hoje se você for no banco, cara, colocar uma terra rural como garantia é complicado. Nem todo banco aceita uma terra como garantia, uma terra rural como garantia. Eles Sim. procuram mais uma terra, uma garantia urbana, uma garantia que seja ela comercial. Sim. Seja vendável. Vendável, exatamente. Ela não quer saber de uma garantia rural. Que tenha liquidez rápida, Que tenha liquidez rápida. Porque hoje nós conseguimos, eu tenho uma linha de crédito para o agro, eu consigo atender o agro, colocando ela como garantia, a própria terra fica como garantia. A gente consegue levantar aí um projeto estruturado para o setor do agro. Porque o agro é o que mais cresce, né, cara? Que eu vejo que o agro mais cresce e sempre vai crescer. Sempre Porque vai. nós alimentamos uma parte do mundo, né? O Brasil alimenta uma parte do mundo, né? Então, o aumento disso não tem declínio, né? Não. Não tem declínio disso. Então, cada vez eles vão precisar mais, realmente. Porque, cara, é muito melhor, às vezes, tu trabalhar com o dinheiro de um fundo que tu me falou, que é um valor extremamente, um juro extremamente baixo, do que tu, às vezes, tirar o teu próprio dinheiro teu guardado, um exemplo. Claro. Usar o próprio dinheiro. Às vezes é melhor trabalhar com o dinheiro do fundo Sim. do que tu tirar o teu. Deixa aquele teu de emergência lá. Se algum dia precisar... Dependendo da situação, você fazer um projeto de viabilidade do que você precisa, vale a pena você pegar teu próprio dinheiro do fundo e fazer uma aplicação. Uma boa parte você pega ali e faz uma aplicação. Porque ali você pega um valor. Eu vou pegar lá 5 milhões. Mas utilizo 3 e aplico 2. A própria aplicação que você fazer, dependendo da instituição bancária que você vai fazer, ela vai te dar ali um rendimento mensal. E amanhã ou depois ela pode pagar a tua parcela. Justamente. Olha aí, ó. Dinheiro faz dinheiro. Que interessante isso aí. Que interessante mesmo. Conseguimos atender esse mercado hoje de investimento, a gente chama, né? Mostrar para o cliente que tem vários caminhos para ele se capitalizar. Que o interessante é o seguinte, é você capitalizar o cliente, preparar ele para o mercado financeiro e nunca mais, se for possível, ele não passar mais por nenhum problema financeiro, para ele não precisar pegar taxa alta no mercado, tá? Para ele sim ter ali o teu rendimento, para ele poder investir dentro do teu setor da tua fazenda, aumentar o teu plantio, colocar mais cabeça de gado naquilo que ele precisa, comprar mais terra, porque a maioria hoje do produtor rural, ele prefere ir lá arrendar uma terra, porque hoje para você comprar uma terra rural é um valor muito alto. É altíssimo. É altíssimo. Então ele prefere arrendar. O valor que ele ia comprar uma terra, ele investe na terra que ele vai arrendar. Então hoje, eu tenho uma terra rural, mas vale a pena você sim pegar um valor, uma certa parte do teu dinheiro e começar a fazer um investimento. Tá? Hoje nós temos várias formas de capitalizar o cliente, de fazer que ele possa não passar mais por nenhum processo hoje, que seja ele financeiro, para ele sempre estar capitalizado dentro da tua empresa. Nós temos inúmeras dentro da nossa empresa lá, tá? Que consegue atender hoje o empresário financeiramente. Várias linhas de crédito. Eu quero entender um pouquinho, eu sei que tu atende a nível nacional, né? Sim. O Brasil inteiro. Quais são as regiões, né, ou estados que mais se utilizam desses fundos de investimento? Claro, cara. Bem interessante isso aí. Hoje, não é puxar a sardinha para o meu lado, mas o mineiro, a parte de Minas, ele tem procurado muito as nossas linhas de crédito. Muitas nossas linhas de crédito. Para que tipo de operação? Principalmente para a operação construção civil. A construção civil? Minas, ela está crescendo, sim, ela está crescendo hoje uma construção civil muito, muito grande em relação à construção civil para o lado de Minas Gerais. O mineiro está construindo demais. O setor do agro, aí a gente vai puxar mais para o lado do Goiás, para o lado do Mato Grosso, aquela região ali que é onde que eles dominam, né? Vamos ser sinceros ali, a soja, o milho, tanto que a galera da soja é toda daquela região dali. Então, Rio Grande do Sul também nos procura muito, tá? Santa Catarina também. Inclusive,
Semana retrasada eu tive com um cliente em Curitiba e eu acredito que ele é bem tranquilo, posso até citar nome aqui, que acabou se tornando um amigo meu, é o Juliano. O Juliano é um baita de um empresário, tá? E o interessante é que ele me levou para ver o jogo. Olha só. E foi o Atlético Paranaense, e aí eu fui assistir o jogo com ele, e ele falou, tu me trouxe azar no meu jogo, porque o Atlético perdeu naquele dia lá. Putz. Mas eu entendi um pouco a situação dele lá, porque você percebe que o empresário ele está carente hoje dos bancos. Sim. Ele está carente hoje de uma linha de crédito, ele está carente hoje de buscar o melhor fundo, buscar a melhor taxa para ele. Então o Juliano hoje é uma operação que nós estamos fazendo uma alavancagem para ele aí, nós estamos estruturando, porque por isso que é a importância de você ter um consultor financeiro, de você saber estruturar. Nós temos outros parceiros também, que eu falo que é outros consultores, né? Que tem um know-how muito grande. Então, hoje esse mercado aí nós só trabalhamos com os melhores. Uhum. Então, de qualquer forma, antes de mandar qualquer proposta para avaliação, que seja ele qualquer taxa, nós fazemos um estudo do cliente. Então, o Juliano, cara, uma operação dele aí é bem complexa, que eu achei bem interessante, que ele tem uma transportadora e investe no agro lá no Mato Grosso do Sul. Olha só. Então ele fala, cara, não entendo nada de agro, só sei que é um mercado muito bom e eu resolvi investir. E ele me contando a história dele, né? Ele é da família Madaloso ali de Curitiba, uma família muito, muito conservadora ali do restaurante Madaloso. E ele me contando a história que na época ele foi comprar o terreno dele lá na Bahia, ele tem uma das áreas na Bahia, ele pagou por um valor muito abaixo do mercado. E hoje foi uma valorização. Ele pagou na época 8 milhões e hoje o terreno dele está avaliado em 25 milhões. Nossa, bem valorizado. É uma valorização. E aí eu fui perguntar, cara, mas como que é essa valorização? Porque ele começou a fazer o plantio, ele começou a plantar. Ele começou a ter uma terra produtiva. Então tá aí uma dica também para quem tem uma terra parada, né, que quer se valorizar, começa a colocar a tua terra para ser produtiva. Começa a produzir na tua terra. Então ele começou a produzir na tua terra, ele começou a criar soja, porque a soja ela tem um período ali mais ou menos de 6 meses para ele poder plantar e colher ela. E logo depois ele começa a fazer o confinamento de boi. Quando termina o processo da soja, ele cria boi e depois ele vende os boi pro frigorífico, enfim. Ou seja, ele não para no setor dele. E mesmo assim ele ainda toca a empresa dele lá de transportadora. Então são regiões que mais procuram a gente, tá? Eu sempre falo que eu atendo todo o estado do Brasil. Eu gosto de atender o tete a tete, o olho a olho, de estar ali com o cliente, de entender, de sujar os meus sapatos de lama, de estar lá, não tem essa, a gente não tem vaidade nenhum, tá? A gente gosta de estar lá, até porque também a gente é muito bem atendido, recepcionado, principalmente por esse setor. E toda vez que eu vou atender um setor do agro, cara, eu saio de lá com alguma coisa, ou alguém me dá, sei lá, um salame, um queijo. Então, por isso que eu gosto de estar lá, de atender a gente aqui fala que é o colônio, né? O colono, o colono, de estar lá com ele lá. E o interessante é que eu tive que aprender a tomar chimarrão na marra aqui. Aqui sim. Tive que aprender a tomar o tal do chimarrão. E hoje eu gosto de fazer o chimarrão. Lá em casa, quem faz o chimarrão sou eu. Imagina, um mineiro fazendo chimarrão. Meu Deus do céu, cara. E por sinal é muito bom o chimarrão. Opa! Cara, é sensacional. Opa! Então, uma vez eu fui visitar um cliente que, né, a gente conseguiu viabilizar um crédito para ele, que no final ele queria que eu levasse uma ovelha. Cara, pega uma ovelha para você, leva uma ovelha. Vou enfiar como que eu vou levar essa ovelha dentro do carro e parar numa federal com essa ovelha? Eu vou falar que é um bicho de criação. Eu levei meu pet para passear. Um chibarro chifrudo de 200 quilos no porta-mala. Você percebe a simplicidade das pessoas. Sim. Eu falo que eu sou de família muito simples, muito humilde. Tenho o maior orgulho de ser filho de empregada doméstica. E é uma honra para mim, sabe? A gente tem princípios.
Eu sou grato à minha mãe, aos meus pais, à minha família, de a gente ter essa convivência. Eu estava até contando para ti, né? Porque Uhum. eu comecei o meu lado de, vamos dizer assim, de vendedor com os meus 9 anos de idade ali, vendendo pão. Que doideira isso, cara. É uma coisa que E não tem na nossa região não aqui, que tu me tem. falou. E lá em Minas, assim, na época, né? Claro, hoje mudou muita coisa, você já não se vê mais isso. Mas antigamente, lá em Minas, na época, por mais que eu sou novo, eu tenho 33 anos, Mais mas novo que eu, cara. eu tenho 33 anos Meu e na Deus. minha época lá, como fala o povo daqui, aquela época de guri, de Uhum. menininho, eu tinha que vender pão na bicicleta cargueira, que é aquelas bicicletas de cesto, né? Eu colocava uma certa quantidade de pão na frente e depois levava alguma certa quantidade de pão ali doce também. Era pão de sal e pão de doce. E tinha aquela buzininha, igual a buzina do Sim, Chacrinha, sim, sim, sim. que você andava de rua a rua, cara. Eu tinha que estar às 5 da manhã na rua para poder atender aquela galera ali pela manhã, para quem vai trabalhar, o pessoal da escola, para vender o pão. Então, ali que começou, vou ser sincero, onde que eu comecei a me apaixonar pela venda. Uhum. Porque eu sempre falo que nada mais venda é ajudar. Uhum. É quando você ajuda. O maior prazer para mim é quando você pega o empresário que ele precisa de uma situação financeira, é quando ele precisa capitalizar e você pega aquilo como se fosse seu, Uhum. tá? É como se você está fazendo para você mesmo. E o maior prazer é quando você começa a ajudar e você vê o resultado, você vê o olho do empresário brilhar. Você fala, cara, vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque nós não estamos aqui simplesmente para vender um produto. Eu não sou um consultor financeiro de produto. Eu sou um consultor financeiro de ajudar as pessoas, de entender a situação. Por isso que eu gosto de muito a amizade. Eu falo que o mineiro ele é bom de fazer amizade. Ele gosta dessa amizade, de entender, de estar ajudando as pessoas, tá? Minha mãe, quando veio para cá, para Santa Catarina, ela fez inúmeras amizades, porque ela ia na rua perguntando, falava, eu sou mãe de fulano ali, meu filho mora aqui, eu sou lá de Minas, e não sei o quê, porque lá em Minas é dessa forma, é a nossa cultura. É a cultura de abrir as portas para a pessoa, de ajudar as pessoas, tá? Se você for em Minas, pode ter Uhum. certeza que a primeira casa que você vai entrar, você vai encontrar lá um pão de queijo e um café. E ainda vai te convidar para você almoçar. Que coisa boa. Porque é da cultura do mineiro, de estar ajudando. E é por isso que eu amo ajudar as pessoas, tá? Esse é o meu papel. Eu sempre falo que eu vim para servir, tá? Todo cristão ele tem que servir. Jesus Uhum. fala que aquele que nunca serviu não serve para ser servido. É verdade. Então eu quero servir as pessoas, eu quero ajudar as pessoas, entender a situação e buscar o que é melhor para ele. Hoje o que tu tá fazendo aqui, tu tá servindo. Tô servindo. Tu tá passando teu conhecimento. Como fazer muitas coisas dos fundos de investimento, como se estruturar, né? Como buscar o crédito, né? Isso é interessante. Me diz uma coisa, vamos voltar um pouquinho. Como é que as garantias, tá? As garantias reais, tá? A gente vai dar garantia real. Ajudam a viabilizar as operações de crédito. Hoje, quando você tem uma garantia real, dependendo da operação, ela fica mais fácil de você conseguir o crédito. Porque quando você tem uma garantia real Uhum. e você precisa de certo valor a qualquer instituição, ou que seja ela fundo, ou que seja ela banco, privado, ou não importa, ele vai entender que a garantia dele, ele tem ali como imóvel. Então, eu preciso de certo valor, eu tenho uma garantia imobiliária, eu tenho um terreno, eu tenho uma casa. Tá, para mim entender, se eu tiver aquele imóvel já que eu dei de garantia, físico, né? Uhum. Por exemplo, vou levantar 500 mil, como tu falou. E eu tenho um imóvel, um terreno lá que vale também 500 mil. Essa garantia, beleza. Mas se eu quero para comprar e deixar de garantia, muda alguma coisa? Quando você vai comprar, a próprio imóvel ele fica como garantia. Você não precisa dar uma garantia nessa operação. Mas os valores ficam mesmo, Fica assim? os mesmos. A mesma coisa. Na verdade, sim. O que fica melhor, para ser exato? Quando você coloca algo como garantia, o teu caso, por exemplo, tu entrou com um terreno de 1 milhão e Uhum. pegou 400 mil. Sim, O banco entendeu o seguinte, o lucro dele é 600 mil. sim. Porque de 1 milhão,
eu só dei 400 mil. Uhum. E por final, o banco te cobrou 3 vezes o valor que ele te emprestou. Sim, ele me comeu o terreno, eu tive que vender Ele- depois pra pagar. Você deu o terreno para ele, praticamente. Sim. Você deu o terreno para Uhum. ele comprou um terreno abaixo do mercado para você e simplesmente você falou, opa, tudo lindo, tudo maravilhoso, porque é aquilo que eu te falei, é quando você não tem hoje uma ajuda financeira qualificada para te auxiliar, para te Uhum. evitar que você entre em qualquer porta de qualquer instituição, tá? Por mais que hoje nós representamos alguma instituição, mas antes de eu bater na porta lá dentro de uma instituição, eu vou estudar o teu caso. Eu vou evitar que amanhã ou depois você não paga muito mais caro daquilo que você precisa. Eu vou evitar que você foge dos juros abusivos hoje no mercado. Eu vou evitar que o teu próprio negócio seja valorizado. Essa é a grande importância. Porque quando você tem uma garantia para colocar numa operação, o banco ele entende que a operação é uma operação totalmente segura. Opa, eu tenho uma garantia. Uhum. Além da garantia, capacidade de pagamento e uma garantia real. Quando há um desacordo ali entre contrato, que você não paga ao banco, que você atrasa, o banco ele pega aquela garantia. Uhum. Ele toma a tua garantia. E infelizmente tudo que você pagou, você começa a perder. Sim. E não há restituição de valores para você. Então por isso que o banco ama a garantia real. A maioria das operações bancárias hoje ele vai exigir uma garantia real, seja ela de terceiro, seja ela a própria sua garantia. Uhum. Tá? Se seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. E no fundo de investimentos, por exemplo, peguei uma grana lá, comprei o imóvel, deixei como garantia, né? Certo? Por exemplo. E eu não tô conseguindo pagar as primeiras parcelas e tal. Como é que funciona isso aí? Antes de qualquer forma, de passar qualquer proposta, o fundo ele vai te dar várias opções e é por isso que a gente trabalha com carência. É por isso que para dar um fôlego, tá? Eu vou pegar um valor ali, então é bom você aplicar aquele valor para te dar o rendimento. Porque hoje em dia, o fundo ele vai atender basicamente aquele empresário que ele precisa estruturar o teu negócio. Não é aquele empresário que quer simplesmente pegar um valor e não saber o que fazer com aquele valor. Não é bem simples assim às vezes. Por isso que quando você toma um valor do crédito do fundo, ele não interessa o que você vai fazer com o valor. Mas ele quer saber, basicamente assim, ó, eu vou usar parte do valor para isso e parte para isso, para ele entender para onde vai o dinheiro dele. Uhum. Porque nada mais o fundo é um grupo de pessoas de empresário que eles emprestam dinheiro barato. Uhum. Por isso que foge um pouco da instituição financeira. Por isso que foge um pouco de bancos. São pessoas que têm capacidade financeira muito relativa hoje no mercado que quer investir no teu negócio. Sim. Por exemplo, você hoje trabalha com franquias. Uhum. Vamos supor que hoje tem aí um fundo que quer investir nas tuas franquias. Sim. Que achou interessante a tua franquia, que dá um valor de rentabilidade para eles. Quando o fundo pega uma construção civil, primeira coisa ele vai visualizar quanto que tu precisa e qual que é o VGV final. Quando ele visualiza o VGV, ele percebe que o risco dele é zero. Eu emprestei 20, mas contrapartida o VGV é 70. Ou seja, ele tem venda. Sim. Ele consegue vender. O risco dele praticamente é zero. Porque ele está investindo em uma coisa que tem rentabilidade, que sabe que vende, que ele não vai ficar uma obra parada. Ele vai ter um retorno para aquilo. Então ele sabe, por isso que ele empresta a maioria da parte financeira, tanto para o agro ou para a construção civil. E esse é um dos mais fortes, mas ele investe para empresas também, né? Empresas normais também. Investe para empresas normais também. Sim. Mas não esses valores expressivos. Não esses valores mais expressivos. Aí a gente trabalha numa casa mais abaixo, em torno de 5, 3 milhões, 4 milhões ali. Tá? Tem outras regras também que é seguida, principalmente a garantia, mas é basicamente isso aí. Hoje, eu sempre gosto de trabalhar, às vezes, um lado segmentado, que é o lado do agro, o lado hoje da construção civil. Claro, hoje nós atendemos todo mundo que seja empreendedor e empresário. Que tenha CNPJ. Que tenha CNPJ. Nós conseguimos atender. Quando eu falo de segmentar, é porque lá dentro da nossa empresa, nós trabalhamos o seguinte, nós separamos o que é do agro, nós separamos o que é da construção civil e separamos também o microempreendedor, que é de outro segmento. Porque imagina só, se tiver todo em um único cesto,
a gente não vai conseguir focar naquele cliente. É por isso que hoje a nossa consultoria é uma consultoria direcionada financeira. Não é... Toda vez quando você vem para a nossa empresa, nós fazemos um resumo da sua empresa, nós olhamos quem é você, o que você precisa, ouvimos você para saber o que você precisa, para depois nós direcionar qual das casas de crédito nós vamos te atender. Perfeito. Então, eu quero te fazer mais uma pergunta. Por exemplo, peguei dinheiro em banco, estou endividado, tá? E minha empresa tá indo, porque tá me comendo, os juros estão me comendo. Existe alguma possibilidade do fundo me ajudar? Dando uma garantia, por exemplo, a empresa como garantia ou alguma coisa como garantia? Um imóvel de garantia? Se você tivesse pego algum crédito em algum banco e você Eu peguei um crédito no banco, né, um valor muito alto, e eu preciso quitar aquele empréstimo lá e eu pegar um dinheiro com vocês, por exemplo, e dar uma outra garantia de um parceiro, algum terceiro e tal. Esse fundo me empresta também? Claro. A gente chama que é uma operação que a gente praticamente pega a tua dívida que está lá, a gente quita a tua dívida lá e você fica com a única dívida. Dependendo da situação, hoje a lei ela mudou muito, que a gente chama que é a garantia de segundo grau. Quando você tem um imóvel e ele está alienado a um banco, a gente consegue fazer alienação de segundo grau, ou seja, o imóvel é avaliado em 5 milhões, mas hoje ele tem uma dívida lá de 2 milhões. Um exemplo, a gente paga aquele valor, libera aquele valor que você para quitar o banco, assume a tua garantia e libera o saldo restante para você. Ah, entendeu? Tem como fazer isso também? Sim. Vamos supor que o teu imóvel é 5 milhões. Eu quitei 2. Eu consigo liberar em torno de 3 a 1,5 para você, dependendo da operação. E aí você foge de um pouco mais de juros. Dependendo da situação, você ainda ganha uma carência. Você começa a pegar uma outra linha de crédito, tá? Com uma outra taxa. Então, a gente consegue fazer isso sim. Um exemplo, algumas operações, home equity, acredito que a gente consegue fazer isso sim. É pegar um imóvel seu que está alienado ou que deve algum valor ainda, algum saldo devedor, consegue fazer essa operação, libera um saldo para você abaixo daquilo para respirar, quita o teu débito lá em alguma instituição e você passa a dever um banco só. Por exemplo, para vocês e ainda com um tempinho ainda para começar a pagar as primeiras parcelas. Exatamente. Respirando. Para respirar. Nossa, cara. É um fôlego financeiro. Fôlego financeiro. É o que os empresários precisam. Exato. Fôlego financeiro, porque a gente também não pode, é que nem eu falo assim, não me pega mais em banco, assim, não me pega mais, né? Eu já tomei uns ferros aí, não me pega mais, né? Mas, cara, a gente não pode também, porque, cara, o gerente do banco tem meta, tem 1 milhão de coisas ali que ele precisa bater as metas dele, né, cara? E o primeiro bobinho, às vezes, que aparecer, ele vai ter que meter, ele vai ter que colocar, ele vai ter que vender, ele vai ter que empurrar, cara. Por quê? Tem as metas dele, não adianta. E para isso que vem o fundo, para salvar os empresários, é isso que eu vejo. Exatamente. Para salvar os empresários, para sair desse ferro financeiro que eles são obrigados muitas vezes a fazer, sem querer, às vezes eles precisam fazer isso, né? Porque as instituições cobram isso dele. Graças a Deus que tem vocês aí, cara, para salvar o empresário, o agricultor, né? O CNPJ em si, né? O CNPJ em si. Eu acho que essa galera do CNPJ aí, principalmente o microempreendedor, ele precisa ser muito visado. Tá? Tem para micro também? Temos para microempreendedores. Temos operações para pequenos empreendedores, temos operações para pessoas que hoje fatura 2 milhões por ano, pessoas que faturam 300 mil por ano. Então, temos essa operação. Tem de todas Temos todas as operações. Eu falo que dentro da nossa empresa, nós buscamos o que é melhor para o cliente. E, de certa forma, o empreendedor, o empresário, ele precisa ser mais visto, ele precisa ser mais valorizado. Sim. Porque hoje, infelizmente, a carga tributária está tão alta que hoje praticamente você está pagando para trabalhar. Sim. Então hoje o empresário ele precisa sim, de certa forma, ter um fôlego financeiro. Ele precisa dar uma respirada hoje no mercado. Eu também atuei um tempo atrás aí com liberação de crédito através de consórcio.
Então a gente sabe como é que é o empresário. O empresário ele precisa de uma coisa para agora e o consórcio é um pouco mais custoso, é um custo mais barato, mas ele demora um pouco a mais. Mas aí você começa a entender um pouco que o empresário ele está desassistido. Ninguém às vezes está deixando ele de lado. É por isso que hoje quando você vai no banco abrir uma conta, primeira coisa que ele te oferece, cartão de crédito. Sim. Ele vai te oferecer lá um seguro de vida, Uhum. ele vai te oferecer um seguro para o teu carro, ele vai te oferecer Cheque uma especial. capitalização, um cheque especial. Absurdamente alto, cheque especial. Cheque especial, ele arranca o teu couro, Aham. tá? Ele vai te oferecer muitas coisas. Por último, ele vai te oferecer uma linha de crédito. E quando ele te oferecer uma linha de crédito, aí ele vai te oferecer uma taxa muito lá em cima. Bah. Então é muito importante você, empresário, que está nos assistindo ou que está vendo essa parte, muito importante. Procura muito bem um assessor financeiro que ele tem experiência hoje no mercado. Porque não adianta você bater numa instituição querendo um valor que você vai pegar uma taxa lá em cima. Então hoje nós vamos, contrapartida hoje do mercado financeiro, na contramão hoje da instituição financeira, buscar a melhor taxa para você. Aí sim, você consegue dar uma respirada no mercado. Porque, querendo ou não, quando você ajuda o empresário, eu penso assim, eu ajudei o empresário. Eu estou ajudando ele a tua cidade, Uhum. porque ele vai gerar imposto para a tua cidade. Eu estou ajudando ele a gerar mais emprego, a haver mais contratação. É por isso que nós temos que ajudar o lado do empresário, porque automaticamente quando você ajuda o lado do empresário, você está ajudando também a pessoa física também. Uhum. Você está ajudando vamos lá assim, o empregado, o funcionário dele a poder sustentar a tua família, a não passar necessidade dentro da tua casa. Porque se você vê uma empresa fechando e quebrando, cara, É horrível. são milhares de pessoas, famílias desempregadas, são pessoas que precisam daquilo para sobreviver. É por isso que, de certa forma, nós temos que ajudar hoje o empresário. O que eu vejo, uma coisa bem nítida, assim, é que o empresário é sempre o vilão da história. É sempre o vilão. Mas é o que sustenta o Brasil, literalmente, porque o agricultor não deixa de ser um empresário. Ele tem um CNPJ também, né? Sim. Não deixa de ser um empresário. Porque todo mundo fala que o agro move o Brasil. Realmente move. Mas as indústrias também movem. Geram emprego. Cara, o que tu falou foi fantástico. Realmente, a gente tem que olhar pro empresário, pro empreendedor. Tem que desenvolver isso. E uma coisa que eu vejo que também que precisa ser feito no Brasil urgente, é um desenvolvimento educacional nas escolas. Exatamente. Empreendedorismo, desenvolver esse gostinho das crianças a empreender. Exatamente. A gente não vê isso, cara. É mostrar para a criança, desde quando ela começa ali na escola, o que é investimento. Justo. Ensinar para ela sobre investir, para ela, quando ela tiver uma certa idade, ela poder falar assim, nossa, eu cheguei a uma certa idade, eu tenho aqui meu imóvel. Justo. Eu tenho aqui um valor capitalizado que me dá um rendimento. Vou te explicar uma coisa para você ter ideia como é que funciona às vezes o mercado financeiro, e eu falo que a categoria C e D é o que movimenta o Brasil. C e D é o que mais traz financeiramente hoje para o banco. Que são os colaboradores. São os colaboradores. Eu vou te dar um exemplo aqui. Um empresário hoje, ele paga seu imposto e paga seu funcionário. Hoje o funcionário, quando ele recebe o teu salário, há muito desconto. É desconto de não sei o que, é desconto de lá e vai. E esse dinheiro, ele vai para o governo. Quando ele vai para o governo, esse valor, ele vai para o banco também. Imagina uma cadeia que é o banco está aqui, e aqui está o trabalhador, a categoria C e D, e aqui está o empresário. O valor que é arrecadado do C e D, seja ela de INSS, seja ela o que for, FGTS é jogado por aqui para a instituição bancária. A instituição bancária ela pega esse valor e o que ela faz? Ela empresta para a categoria A e B. E quem paga a categoria C e D? A e B. Ou seja, a pessoa física, hoje o empregado, ela empresta o dinheiro para o empresário, que o empresário ele pega o dinheiro com o banco
paguei o meu imposto, vai para o banco pega esse valor que eu paguei ou que eu peguei juros lá e empresta muito mais barato que é o empresário. Ou seja, hoje o que movimenta é a categoria C e D, Nossa, do lado financeiro. é literalmente uma espiral. É uma espiral. É o banco, depois que eu entendi essa parte, veio uma coisa na minha cabeça e falou, cara, hoje o que mais dá rendimento, hoje o banco ele está acima de tudo, porque ele pega dinheiro do pequeno e empresta para o grande, mas quem paga o pequeno é o grande. É o grande. É o grande que paga, é uma espiral, conforme você falou. Só que está mudando muita coisa. A categoria C e D, ela já está começando a empreender. Uhum. Ela já está começando a buscar outros caminhos, né? A galera tá saindo do CLT. Sim. A galera tá começando a fazer o empreender. Tá começando a ter as tuas próprias franquias, Uhum. que hoje é um investimento muito bom. Muito bom. Tá começando a estudar um lado mais financeiro, a formar hoje dentro de alguma faculdade pro lado administrativo. Uhum. Então ela tá buscando esse caminho. Ela já não tá mais vamos dizer assim, Antigamente, eu venho de família muito simples e o que sustentava a minha família antigamente era o trabalho de roça. Meu avô plantava, levava as coisas para feira, fazia tudo. Então, hoje, eu falo assim, o empreendedor, ele está começando a sair dessa contramão. Ele está esquecendo esse lado um pouco de trabalhar forçado e começar a empreender, a começar a ter várias ideias. A fazer o que gosta. A fazer o que gosta. Literalmente. É literalmente fazer o que gosta. Nada mais melhor que quando você faz aquilo que você gosta. Hoje eu amo. Eu sou apaixonado nesse segmento meu, tá? Por isso que eu falo, nada a ver com aquilo que eu sou formado. Em geologia e... Gemólogo, geólogo, né? Gemólogo e geólogo. De analisador de pedra preciosa e de minério para o mercado financeiro. Vou fazer uma perguntinha aqui. Como é que é o nosso rio aqui? Tem alguma pedra preciosa? Tem alguma floração aí? Que eu vou lá cavocar qualquer coisa. O pior que não. Eu acredito que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina são muito pouco minério, tá? É? Os minérios estão mais pro lado lá da Amazonas, Pará, Minas Gerais. São regiões que mais extraem minério. Mais tem minério. Vai batear, fazer uma bateia no rio lá, acha alguma coisinha. Claro, você consegue achar alguma coisa aqui ainda, né? A gente fala que é natureza. É uma coisa de Deus isso aí, tá? De um minério, de uma coisa, uma pedra, ela vale um valor muito surpreendente que é aquilo que você imagina. Mas eu, particularmente, eu nunca visitei o estado de Santa Catarina, nem Rio Grande do Sul para comprar minério. Era muito mais lá, visitava a Vale, a Braskem. A Braskem lá no meio, a Braskem é fortíssima. Sim, principalmente a Vale. A Vale também, A Vale é meu muito, Deus. É gigantesca. É gigantesca a Vale. Comprava muito minério na Vale. Eu atendia ali, vamos dizer assim, o minerador de pequena, as cooperativas. Então você percebe que é muito naquela região. E foi aí que eu me apaixonei pro mercado financeiro também. Imagina, cara. Que você tá ali envolvido. Umas negociações muito loucas. Com negociações muito loucas. E aí você vê valores surreais de compra, de valores que incrível, aí você começa a entender o processo do lado financeiro. Você começa a falar assim, calma lá, hoje um minerador ele precisa de um capital para investir dentro da tua mineradora, porque são maquinários muito caros. E ele não tem tanta ajuda hoje de um banco para ajudar. É mais cooperativa. Geralmente, quando o minerador ele é pequeno, ele vende a tua mercadoria para uma cooperativa, porque ele não tem saúde financeira para tocar sozinho. Ou ele vende a tua mineradora para uma outra empresa que, de certa forma, tem capacidade surreal acima dele. Então, é por isso que eu me atraí. Eu falei, eu preciso estar envolvido nesse mercado financeiro, eu preciso estar ajudando essa galera aí, eu preciso buscar recursos, eu preciso buscar caminho para estar atendendo esses mineradores, para atender aí o setor do agro, da construção civil, o microempreendedor, para nunca mais eles precisarem ir a um banco ou pagar uma taxa alta. Cara, que legal isso, cara. Meu Deus do céu. É surreal, literalmente. Tu vendo uma... Cara, doideira, bicho, doideira, porque... Cara, pô, tu sabe observar uma pedra, uma floração rochosa, já sabe o que é, se é quartzo, se é todas as coisas aí, e vem pro mundo financeiro, cara. Que doideira, cara. Nada a ver, né, homem? Se for analisar, mas tudo a ver. Nada a ver, mas tudo a ver. Claro. Porque o que te despertou foi desde a infância, daí veio também da parte de compras e
das pedras, dos minérios em si, e viu a necessidade também, né? Cara, Sim, e eu tiro o exemplo do meu pai também. Meu pai tem a 4ª série. Mas uhum. meu pai é um crânio de matemática. Meu pai, ele dá show em conta. Não faz a calculadora. Não Mas faz a calculadora. O que nem velho é nós. metido, o velho é Duvido se metido. tu não se peça uma conta aí, tu vai fazer na cabeça. Nem a Capaz. pau. Não. Mas não fomos criados pra isso, né? Não fomos criados. Graças a Deus que foi criada a HP e a calculadora. Você não tem dor de cabeça com isso. Então, assim, você percebe que hoje você tocou num assunto muito importante. As escolas precisam focar nesse lado de educação financeira, de saber focar na educação financeira. Eu falo que hoje a melhor educação financeira ao longo prazo, cara, ela vai continuar sempre o consórcio. Uhum. O consórcio hoje, querendo ou não, é o melhor investimento hoje, seguro e a longo prazo futuro. Eu sempre falo, quando você faz um consórcio para um filho seu, eu tenho um filho lá de 10 anos, mas fiz um consórcio de um apartamento com uma parcela baixa, quando ele tiver lá seus 18, quando ele tiver lá seus 20 anos, ele já tem um bem, ele Uhum. já tem um apartamento, cara. Porque hoje o sonho de um brasileiro é ter uma casa, Sim, verdade. é de ter o teu cantinho para morar, Uhum. é sair do aluguel. Então você precisa saber investir o teu dinheiro. Me diz uma coisa, tu que trabalhou com essa parte aí, né, tu falou agora de De consórcio? consórcios. Existem, por exemplo, muita diferença de valores discrepantes, assim, por exemplo, de uma instituição para outra? Por exemplo, vou fazer um consórcio de 200 mil, um exemplo, de Uhum. 200 mil. Se eu for numa instituição lá e eu for na outra, existe muita variação? Não existe. Por quê? Hoje existe uma regra do Banco Central que eles têm que seguir uma taxa. A gente chama que é uma taxa administrativa. Então, olha só. O que vai mudar de uma para outra? Pode ser que uma administradora ela vai te cobrar uma taxa de um certo valor e outra de outro valor. Mas Isso aí. nunca vai ultrapassar de uma regra básica, tá? Seja ela, hoje geralmente uma taxa administrativa, aí você vai pegar lá a 26% no total, No a total. 24%, porque você está pagando taxa administrativa, você não está Uhum. pagando taxa de juros. Então, Não é juro composto, Então- é simples. Então, 100 mil, por exemplo, eu pagaria 24 mil, um exemplo, Exatamente. de taxa administrativa. No total. No De total. todos os prazos. De todos os prazos, Isso aí. tudo, do valor do dinheiro, tudo. Contrapartida, hoje, um consórcio ele sempre vai se tornar o investimento ou um dinheiro mais barato, mas você não tem de imediato. Você tem que participar de alguns procedimentos, de algumas regras básicas, mas eu sempre falo assim, quando eu começo a capitalizar o meu cliente, vamos supor que eu pego uma construtora, tá? E eu libero lá 20 milhões para ela. Liberei 20 milhões para ela. Aí eu começo a fazer a reeducação financeira para ela. Para você não passar mais por nenhum processo de dificuldade financeira, o que vamos fazer? Vamos trazer agora, fazer, quem sabe, um valor aí de 10, de 5 milhões de um consórcio. Por quê? Como você tem um prazo para pagar o valor que tu pegou pelo fundo, basicamente é o prazo que precisa para contemplar alguma carta. E quando contempla alguma carta, você começa a quitar o teu saldo no fundo. Ou seja, a tua operação, ela começa a ficar muito mais barata do que aquilo que você imagina. Porque pensa só, hoje um consórcio você vai pagar aí em uma base aí de 1,4 ao ano. 1,4 a 1,6. Quando você pega 1 milhão ou 2 milhões e você está capitalizado e você faz isso aqui através de um consórcio, quando ele libera, você tem 2 opções. Primeira opção, aliás, desculpa, você tem 3 opções. Primeira opção, ou você pega aquele valor que foi liberado e começa a quitar o teu saldo devedor com alguma instituição para diminuir o teu custo, ou você pega aquele valor, que é a segunda opção, que foi liberado, para você investir mais na tua empresa, já que você tem uma carência. E número 3, você não paga ninguém e fica com a dívida. Muitos empresários que não têm uma educação financeira, ele faz isso. Ele acha o seguinte, eu tenho um valor e eu preciso gastar. Não é bem assim. Eu sempre falo que o CNPJ é um filho seu. É um filho. Você tem que saber investir nele. Você tem que saber para onde está indo o teu capital. Você tem que saber para onde está indo o teu investimento. Se você não cuidar da tua empresa, você quebra, você fale. E aí você começa a passar dificuldade financeira porque você não teve
a inteligência financeiramente, para cuidar, a reeducação financeira. Então, hoje, eu capitalizo o meu cliente e depois eu começo a mostrar para ele os outros caminhos, para ele estar mais capitalizado e automaticamente para ele pegar um valor e começar a investir e ter aquele fluxo de caixa dele que nunca faltar o capital para ele. Cara, que loucura, hein? Que aula, hein? É saúde financeira Saúde hoje financeira. que você precisa ter. É simples, eu falo que a matemática ela é simples, ela não falha. É você saber aonde está indo o teu dinheiro, é você saber para onde você vai investir. Não adianta eu ter 2 milhões de reais na minha conta e não saber o que eu vou fazer com aqueles 2 milhões. Você tem a opção de gastar os teus 2 milhões, viver uma vida tranquila com 2 milhões, viajar, Uhum. ostentar, conforme fala hoje aí, né? Ou você pega aqueles 2 milhões e começa a investir, começa a dobrar o teu capital. Claro, claro. Então Verdade. basicamente é você não passar mais por nenhuma dificuldade financeira. Sim, sim, sim. Nossa, com 2 milhões o cara vive tranquilo hoje em dia. Se souber como investir. Você começa a viver do rendimento Do dele. rendimento, justamente. Me diz uma coisa, Warley. Como é que tu enxerga o futuro? Vamos pensar no futuro, tá? Agora no futuro. As operações de crédito via fundos. Cara, vou até tomar um café. Deve estar frio esse café, inclusive. Tá. Tá um gelinho. Tá um gelo. O mercado hoje, eu enxergo de uma forma muito diferente. Eu falo que o mercado, a gente chama que é o mercado de capitais, que é o fundo. Ele veio para ajudar muito o empresário. E quando o empresário ele começa a ter acesso a isso, ele começa a fugir um pouco lá dos juros abusivos do banco. Então, quando você busca um crédito bem mais qualificado, um crédito estruturado, aí você começa a ter várias linhas de crédito e tu começa a ter simplesmente aí uma taxa sensacional. Eu falo assim, sabe, todo mundo tem que procurar um fundo, todo mundo tem que procurar um mercado de capital, porque hoje para você capitalizar mais ainda. Então esse mercado, o futuro eu penso muito além. Eu falo assim, a tecnologia está tão avançada que hoje, dependendo da operação do fundo, né, eles utilizam lá uma tecnologia que você joga o CPF ou o CNPJ da pessoa, ele já puxa tudo. Ou seja, a tecnologia do futuro. Então ele já sabe se aquele cliente, se aquele CNPJ, se aquele empresário é bom ou não para o mercado financeiro. Ele já sabe antes de qualquer forma. Hoje a instituição financeira está muito mais rápida hoje para analisar o crédito. Ainda, para na liberação do crédito, ainda é um pouco custoso ainda. Por isso que o fundo é um meio muito mais importante. Porque hoje a instituição hoje de um fundo, ela demora às vezes muito menos, dependendo da situação, do que um próprio banco. Hoje uma instituição bancária, dependendo do valor, você vai levar em torno de uns 90 dias a 120 dias para liberar o teu recurso. Dependendo da situação do fundo, você consegue liberar até 30, 45 dias, dependendo da tua operação. Então, o futuro, cara, de fundo, ela vai vir para ajudar muitas pessoas. O mercado de capitais, ela vai dar uma sacudida nesse mercado aí, financeiro. Nossa, que show de bola. Warley, estamos chegando ao finalmente. Nosso mineirinho. Uai! 80% mineiro, 20% catarinense já, né? E eu falo, ó, daqui a pouco tem um Atlético Mineiro e tem que passar na Libertadores. Boa, boa. Daqui uns tempos vai ser 50-50, né? 50-50, 50-50. Você sabe que eu comecei a pegar um pouco mais da fala daqui de Santa Catarina. Dia 27 agora tá fazendo um ano de casado, né? Que eu moro aqui mais ou menos um ano e meio, quase 2 anos, por aí. E a gente pega aquela cultura, né? Eu falo que eu sou meio misturado de cultura. É uma cultura de Minas, é uma cultura de São Paulo, é uma cultura de um pouquinho de cada estado. Que cada estado que você vai passando, você vai pegando uma cultura, né? Vai. E o nosso Brasil é um Brasil maravilhoso, é muito grande. E Espírito Santo também é uma região linda, maravilhosa. Mas Santa Catarina, cara, é top demais. Aqui eu falo sem sombra de dúvida, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é um dos estados que tem mais negócio. É um estado, é uma potência, tá? É um estado que os empresários, eles amam a linha do investimento. Eles gostam de ser, de certa forma,
a trabalhar, a buscar mais, a de tá crescendo. E se eu não me falha, uma hora chegou uma época que eles queriam de emancipar do Brasil, né? Queria fazer um país, um país só. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Porque você percebe, a economia está aqui. Aqui está o maior foco em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul. A gente sabe que, infelizmente, passamos por uma tragédia aqui da nossa cidade vizinha, né? E sabe que foi uma coisa muito triste. Horrível. E por isso que hoje, para ser sincero, nós estamos para ajudar essas pessoas, tá? De buscar uma linha de crédito para elas começarem a respirar novamente, a começar a voltar a ter esperança, porque nós jamais podemos perder a esperança, né? E eu sempre falo, independente de qual governo que está governando o teu estado ou de qual autoridade que está lá em cima, se nós formos pararmos para olhar isso, eu sou contra isso, sou contra aquilo. Não, faça a tua parte. Justamente. Faça a tua parte e nada mais. Não, eu acredito que o que vai fazer a diferença é você. Não é presidente, não é governo, não é ninguém. É você. Se você ficar parado por causa de algum governo, você não vive. Não vive. Então trabalha, foca no teu negócio. Começa a buscar outras linhas de crédito. A gente sabe aí que está dificuldade de buscar linha de crédito do governo, mas começa a buscar a instituição como fundo. Aí sim você vai ter um mercado propício para isso. Perfeito. Warley, mensagem final aí para a audiência, que tu poderia deixar uma mensagem que fosse um legado aí para os empreendedores, para os empresários, para os espartanos e espartanas que estão nos assistindo? Eu sempre falo assim que sozinho a gente não consegue em lugar nenhum. Sozinho você não vai em lugar nenhum. Você sempre precisa de alguém para ir. Porque se eu for seguir sozinho, eu vou chegar a ter certo lugar. Mas quando eu tenho alguém para me ajudar, eu vou muito além. O que eu quero dizer para isso? Hoje eu estou à sua disposição. Empresário, agricultor, que seja construção civil, microempreendedor. A você, sim, buscar a melhor linha de crédito hoje do mercado, tá? Você ter uma excelente taxa e você fugir dos juros abusivos. Então essa é a minha mensagem. Pode ter certeza. Nós estamos aqui, nós da Unicapital, eu particularmente estou aqui para te ajudar. Foi um prazer enorme estar aqui, tá? Obrigado por esse convite de estar aqui, esse tempo de estar aqui. É maravilhoso esse bate-papo. Eu sinto honrado de sentar nessa cadeira aqui, de estar nesse ambiente. Esse ambiente é sinistro, é um ambiente fenomenal. Eu falo que da próxima vez tenha pelo menos um queijo aqui, né? É verdade. Faltou uns pão de queijo e um doce de leite. Faltou uns pão de queijo aqui e um doce de leite. Doce de leite. Porque é top. Obrigado, cara. Obrigado mesmo pela essa moral aí. Tá? Sou grato muito por estar aqui. Grato também ao meu amigo Jean por nos confiar de estarmos aqui. Perfeito. Eu que agradeço em nome do Jean também, que é o nosso querido host aqui da Unicapital. Pessoal, estamos encerrando mais uma ação Talkings. Espartanos e espartanas, se puderem nos seguir, se inscrevam no canal, deixe seu joinha. Gostou do conteúdo? Passa pro amiguinho, pra amiguinha. E tamo junto. Claro. Até semana que vem. Segue nós lá, hein? Eu sou o Arlen Vale. Perfeito. Isso aí. Valeu, meu querido. Um abraço, mano. Tamo junto.